Escolinha do Professor Pontes, com Felipe Pontes. Salve, professor! Seja muito bem-vindo. Bom dia! Fala, galera. Fala, Léo. Bom dia. Hoje, de novo aí em pessoa. Espero que continue. A gente também. É sempre muito legal a tua presença conosco, inclusive a sua entrada. O Felipe Pontes é um cara que entra no estúdio com estilo. Ele sempre faz questão de nunca vazar na câmera aqui da TC Rádio. E isso exige dele muita flexibilidade. Em alguns momentos, até mesmo agachar se faz necessário. E o Felipão, impressionante, é um atleta mesmo. Aliás, você tá focado, hein, bicho? Eu vejo você lutando, vejo nos ringues, vejo nas pistas, vejo nos gramados, vejo nas quadras, vejo nas piscinas. Olimpíada tá aí, né? É o projeto Trainers Club, para quem não conhece. Inclusive, vocês daqui da rádio estão convidados a participar. O Trainers Club é uma competição que nós começamos ano passado lá no Matrix, e aí a gente quer abrir para toda empresa também. Ó, você toma cuidado, porque se a Isabela Ares começa a fazer parte disso aí, bicho, ela vai deixar vocês tudo pra trás. Porque essa é uma atleta. É verdade. Só aí você acorda de manhã, 6 da manhã do domingo, ela já tá no pico do Jaraguá depois de 4 horas de caminhada. Você tá achando que eu tô brincando? É verdade, é a nossa atleta aqui, bicho. Boa, então está convidada porque tá difícil concorrer comigo esse ano. Ó, eu cheguei assim na tela hoje. Ah lá. Este é Felipe Pontes entrando no estúdio da TC Rádio, bicho. Você nem percebeu que ele entrou aqui, fez questão de não passar, fez assim, ó, debaixo aqui da mesa da TC Rádio a passagem, a transição pra sentar na cadeira em que ele está. Pontes, vamos começar com aquele nivelamento geral, aquele resgate pra colocar todo mundo na mesma página e todo mundo acompanhando bem o assunto de hoje. Vamos lembrar, retomar o que é um processo de M&A. Fusão ou aquisição, galera, isso tá muito em voga, vários papéis ficaram muito baratos, a tendência é que a gente veja em 2022 mais movimentações dessa direção. Fusão e aquisição tem uma fase que é muito otimizadora de recursos, você elimina redundâncias, deixa a operação, se bem conduzida esse processo, mais enxuta, mais eficiente, aumenta a margem, rentabilidade e lucro. E tem uma face muito dramática, não bastasse o desafio de se manejar um processo como esse de fusão ou aquisição, você tem eliminações de pessoas que estão fazendo as mesmas funções e agora não vão ser necessárias mais, assim como dificuldades de adaptação. Então é sempre importante a gente mergulhar nisso, ainda mais no mercado de baixa que deixou muito papel a preço de banana. Então vamos lembrar um pouquinho dessa essência aí de M&A para a gente diferenciar estas letrinhas do processo de incorporação, porque são coisas distintas. Boa. De fato, esse ano tinha uma expectativa de ter bastante processo de M&A no geral, fusão, aquisição, incorporação, até OPAs são bastante esperadas, mas se a Bolsa der uma recuperada, talvez essa expectativa não se materialize. Então, só para nivelar, ontem eu falei com Isa, pô, Isa, tem alguma ideia aí de tema para eu falar para a rádio? Ela me deu essa ideia aí, teve a questão da Intermédica ontem, né? Notre Dame com a Apivida, né? Isso. Então, explicando o conceito de fusão, você pode colocar aí na tela, Léo, o primeiro exemplo? Vamos trazer aí, ó. Boa. Para quem... eu sempre dou esse exemplo, só que agora eu trouxe uma fusão diferente, né? Essa aqui é a fusão de Goku com Vegeta, que é... Putz, esqueci o nome agora. O que, no Dragon Ball Z? Dragon Ball. Esqueci o nome dessa fusão. Você lembra? Vegito. Eles se juntam, né, e formam um personagem só. Você tinha 2 personagens, se juntaram e viraram um personagem só. Então, a fusão, ela é caracterizada por isso. As 2 empresas se unem e viram uma coisa só. Exemplo de fusão de verdade, né? A gente tem o caso da Drogasil com a Raia, alguns anos atrás, acho que lá por 2010, não lembro exatamente o ano. Alliance com Sonai Sierra. A Sadia lá atrás, não fez? Aí é um outro caso. É um outro caso? É o caso de incorporação. Perfeito, que a gente vai chegar lá. É o próximo tópico. Então, a fusão é isso. Eu junto as 2 empresas e elas viram uma coisa só, certo? Esse é o caso de fusão. Perfeito. A incorporação, você pode botar outra imagem na tela. Olha Não sei se vocês jogaram. Você jogou, Léo, esse jogo? Já joguei sim. No Kirby. Nintendo 64, se eu não me engano. Eu joguei no Nintendo, no Super Nintendo. Eu também já tive. Era campeão de Mario Bros nessa época aí. Mas a incorporação, pelo que eu tô vendo, é você incorporar a si ou trazer pra si partes de um outro, certo? Isso. Você traz quando você incorpora uma empresa, você traz tudo que ela tem, né? A parte boa e a parte ruim. Claro. Então, vem os ativos, vem os investimentos que a empresa tem, vem a dívida também. Então, nesse caso aí, Kirby, ele incorpora o poder ele incorporando Mario, Yoshi, esse cachorrinho não sei o que é, e Pikachu, esse todo de preto também não sei o que é. Mas ele mantém
Ele mantém a estrutura dele, só que com novos poderes. A incorporação é isso. E aí, por exemplo, o caso da Sadia, que foi incorporada pela BRF. A Sadia teve aquele problema lá em 2008 com os derivativos, né? Ficou toda ferrada, e aí a BRF chegou e... Pumba. Vem cá. É tipo Scorpion, né? Come here. Puxou. Unidas com Localiza, também incorporação. Aí o exemplo do TC, a Balustre foi incorporada pelo TC. Então, incorporação é isso, você absorve os poderes de uma outra coisa, né? A empresa absorve a empresa, essa empresa deixa de existir, a marca pode até continuar existindo, mas a empresa em si, ela deixa de existir e fica dentro da empresa que foi a incorporadora. Quer dizer, são duas empresas que se unem para formar algo novo, estão fazendo uma fusão. Duas empresas que se aproximam, sendo que uma delas há de predominar, você tem uma estrutura ali essencialmente preservada, com a incorporação de um outro modelo de negócio, mas a estrutura de uma delas está intacta, apenas reforçada, aí é a incorporação. Isso. Essa essencialmente é a diferença. Exato. São processos de combinação de negócio. E a gente ainda tem as JV, as Joint Ventures e as cisões. Trouxe, você pode botar aí a outra imagem? Olha aí, bicho. Isso aqui eu tava na correria pensando, caramba, o que é que eu vou usar de exemplo? Esse aqui é um Megazord, pra quem não conhece. O Megazord, você tem os Power Rangers, né? Se juntam lá os poderes de cada um e dão a sua contribuição para formar o Megazord. E aí o Megazord é uma JV, é uma Joint Venture. Normalmente duas empresas, elas se juntam, mas as duas continuam andando separadas e elas criam uma empresa nova para fazer alguma coisa em específico. Que não vai comprometer o andamento delas Isso. duas. As duas estão andando normais, separadas, fazendo as suas coisas, só que elas criaram essa outra empresa para resolver um problema. No caso, os Power Rangers não conseguiam derrotar os dinossauros aí, nesse exemplo. E eles se juntam com... Eles dão a sua contribuição, né? Cada um dá a sua contribuição, para formar o Megazord. E aí ganham a batalha. Olha aí, ó. A JV mais famosa aqui no Brasil, acho que não tem como ser diferente, é a Samarco, Vale com a BHP. Eles se juntaram lá na década de 70 para formar essa empresa. E por fim, Cisão. A Cisão eu não consegui lembrar, eu até perguntei, Arlindo, tem algum exemplo aí de algum personagem que corta o braço e o braço vira um outro personagem? Mas a gente não conseguiu lembrar de nenhum exemplo, então o exemplo mais fácil disso são os filmes e as séries. São os spin-offs. A cisão, em inglês, chama spin-off. Então, quem gosta de Breaking Bad provavelmente deve ter assistido aí o Better Call Saul, que é o spin-off de Breaking Bad. Contando a vida de um personagem lá do Breaking Bad. Isso é um spin-off, isso é uma cisão. O exemplo mais clássico aqui do Brasil de cisão, acho que também não tem como fugir muito, é a Smiles. A Smiles era um departamento da Gol que se separou, cindiu, saiu de dentro da Gol e virou uma empresa separada listada em bolsa. Você está acompanhando ao vivo no seu Expresso da Manhã Cultura Geek, referências audiovisuais que marcaram a história e o imaginário brasileiro, para curtir a diferença conceitual de fusão, incorporação, cisão, joint venture. Olha, o Felipe Pontes não cansa de achar recursos para passear pela educação financeira aqui. 11h16, vamos lá, Bruno Ascenso. Pontes, mas quais são as implicações gerais para as empresas e para os investidores nesses processos e quais cuidados a gente precisa ter nessas operações? Tá, eu separei 3 pontos aqui, existem inúmeras questões, mas eu trouxe as 3 que eu acho que são as 3 questões principais. Governança, sinergia e regulação. Questões de governança, por exemplo, a Smiles, que eu comentei agora, né, é uma cisão ali da Gol. E aí, quando a gente investe numa empresa assim, nós temos que ter ciência de que o controlador é uma empresa que fez a cisão, né? Normalmente, né? O cara pode vender tudo se ele quiser, mas normalmente é assim. Então, no caso da Gol especificamente, a gente sabia que a Gol era dependente a Smiles era dependente da Gol e existia uma chance alta da Gol fazer alguma interferência ali para beneficiar a Gol e prejudicar a Smiles e os acionistas. E foi o que aconteceu. Na época, eu tive Smiles na minha carteira, eu negligenciei isso porque eu achei que o preço valia a pena. Perdi dinheiro. Mas aprendi a lição aí, talvez eu não cometa esse erro de novo. Pode ser que eu cometa, mas se valer muito a pena, se eu achar que o risco vale. Né? É tudo avaliar cenários e probabilidades dos eventos ocorrerem. Claro. Focus e Eneva também é um assunto aí que está em voga. Focus e Eneva é uma incorporação que a Eneva quer fazer da Focus.
A Eneva não tem nenhum problema, tudo certo com a Eneva, o problema é com a Focus. A Focus seguiu um caminho que talvez seja um caminho sem volta se o controlador da empresa tentar fazer alguma coisa no mercado de capitais de novo. Acho que ninguém vai mais dar atenção a ele e nós não esqueceremos. A questão da sinergia eu acho que é o mais complexo de todos, e eu acho que isso ajudou a derrubar as ações da Hapvida ontem, né? Quanto foi a queda aí? Foi de praticamente 4,5% para os dois papéis. Não sei se exatamente foi isso, mas uma parte deve ter sido porque explorar sinergias é muito difícil. Aí, antes disso, eu preciso explicar o que é sinergia para quem não conhece o conceito. Sinergia é quando a gente junta duas empresas ou duas pessoas, né? Tem um amigo meu que o pai dele dizia que casamento, você não tem que arrumar um parceiro para dividir. Você tem que arrumar um parceiro para multiplicar. Pô, dividir o quê? Eu já sou pobre, pô, vou dividir o quê? Tem que arrumar para multiplicar. E aí, isso é sinergia, né? Você junta as coisas boas e ruins, só que as coisas boas superam as ruins para ficar muito melhor. Porque é dando que se recebe. Exato. Será? Dizem que é, né? Dizem que é um mantra. Mas aí se houver, então, a sobreposição das coisas boas em relação às coisas ruins, aos desafios, a ideia de uma sinergia saudável é que venham os resultados. Exato. E aí, no caso, as sinergias são difíceis de explorar. Léo comentou no começo, né? Você tem que fazer integração dos negócios, é bem complicado. E aí, se o Pavini tivesse entrado feito eu, não tinha acontecido isso agora. E aí, a Eneva não, a Hapvida ontem, a Intermédica, né, eles disseram para o mercado aí que tinham um potencial de explorar 1,38 bilhões de sinergia. Aí isso vem 800 milhões de aumento de receita, cross-sell, criação de um plano único nacional, redução de capacidade ociosa, 300 milhões vão vir da redução de custos e 250 milhões vão vir de redução de G&A, né, despesas gerais e administrativas. Só que é difícil a gente conseguir explorar isso, é uma estimativa da empresa. Então, se a empresa estimou 1,38 bi, eu estava conversando com o pessoal antes, parece que tinha gente esperando mais. E aí, 1,38 bi, o cara, é difícil. Se é 1,38 bi que eles estão estimando, deve ser uns 600, 700, 800 milhões. Então, é muito importante ficar atento às sinergias, se tem como explorar ou não, e qual a probabilidade de explorar, e qual o risco. Então, fiquem muito ligados nisso. Do total estimado para sinergias, 800 milhões, que são 58% do total, vão vir do aumento da receita, da criação de um produto único na forma de um plano nacional e do aproveitamento da capacidade ociosa da rede assistencial própria, ou seja, de basicamente identificações de aumento de otimização e eficiência que as companhias enxergam. Os outros 330 milhões de reais, são 24% do total, vem da redução de custos com sinistros, despesas médicas e hospitalares. E os 18% restantes, a gente está falando aí de 250 milhões de reais, para menores despesas gerais e administrativas. Então, basicamente, esse total de 1,38 bilhão de reais, que seria a tradução financeira dessa sinergia, se desdobraria nessas frentes aqui. A gente acompanhou ao longo desses últimos 10, 12 minutos com o Felipe Pontes uma bela e criativa definição conceitual. E pra gente fechar, chegou um comentário no nosso glorioso WhatsApp que, olha, vai te orgulhar. Fala aí, Brunão. Olha só, o Christian Alencar, DDD11, fala: bom dia, galera da TC Rádio. Que analogia maravilhosa do professor Pontes. Uma analogia de cisão poderia ser talvez o Homem-Aranha com Venom? Fera demais, um grande abraço. Christian Alencar, DDD11 aqui de São Paulo. Valeu, Christian. Eu até pensei no Venom, porque eu tenho quase certeza que Venom, ele sai uns pedacinhos dele e vira alguma coisa, mas eu não acompanho muito esse universo aí. Esse é o Felipe Pontes, você é mais Breaking Badeiro, né? Fã absoluto de Breaking Bad. Pontes, muito legal tua coluna, parabéns, tamo junto e até a próxima. Espero que aqui, sempre com você, como um super-herói, entrando sem vazar nas câmeras. Boa. Valeu, galera. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.